sua esposa e ele se tornou meu marido. O nosso casamento seria daqui a alguns meses. Seria. Pois algo inesperado aconteceu. Um anjo apareceu para mim e me deu uma notícia estarrecedora. Eu vou ficar grávida e serei a mãe do Salvador, do Messias, do novo rei de Israel. Acontece que sou virgem. Como José receberá essa notícia? Será que ele vai entender e aceitar os planos de Deus para as nossas vidas? Será que ficarei arruinada e envergonhada diante dos homens? Só Deus poderá acalmar o meu coração e cuidar dos detalhes da minha história. Muito bem, Deus é aquele que faz a diferença nas nossas vidas. Ele pode abrir um caminho onde não existe e trazer uma solução, providenciar uma saída para nós. E foi pensando nisso que nós resolvemos escolher aí 8 mulheres e meditar ao longo dos meses aí de novembro e dezembro na vida dessas mulheres que estavam em determinado momento num beco sem saída, sem solução para o problema enfrentado. Já vimos até aqui a história de 6 delas, de Agar, de Joquebede, de Raabe, de Noemi, de Ana e de Abigail. Todas essas personagens do Antigo Testamento. E hoje eu quero, por ocasião do Natal, meditar com você na vida de Maria. Hoje nós vamos falar sobre Maria. Eu estou sem o trequinho aqui, vocês vão passando aí para mim, tá certo? Bom, a primeira coisa que eu quero destacar para você é sobre a figura de Maria. De todas as mulheres extraordinárias nas Escrituras, uma se destaca dentre todas as outras como a mais abençoada, a mais bem-aventurada, a mais admirada. De fato, nenhuma mulher é tão marcante quanto Maria. Nenhuma. Ela foi escolhida soberanamente por Deus, dentre todas as mulheres, para ser um instrumento por meio do qual Deus traria o Messias, o Salvador, a este mundo. A própria Maria testemunhou que todas as gerações a considerariam bem-aventurada. Isso porque não ela acreditava que fosse uma santa, uma sobre-humana, mas porque ela recebeu graça e privilégio extraordinário da parte de Deus sobre a sua vida. Apesar de reconhecer que Maria foi uma mulher extraordinariamente superior a todas as demais, é adequado acrescentar uma coisa com cautela. E nesse primeiro momento da mensagem eu quero trabalhar exatamente isso. Maria era uma simples mulher. Maria era uma mulher. Maria não era uma semideusa, não era uma criatura com traços de divindade, que transcende o restante da espécie. Ela era uma mulher. Não devemos pensar sobre Maria como alguém a quem podemos recorrer para buscar algum tipo de bênção. Ela nunca foi retratada assim nas Escrituras, como uma fonte de bênção ou como uma distribuidora de bênção ou de graça, mas ela é receptora da bênção de Deus. O filho dela, não a própria Maria, é a fonte de graça. Jesus e não Maria é a semente, da qual foi profetizado a Abraão e esperado por muito tempo, de acordo então com a promessa dada. Várias tradições religiosas extra-bíblicas e muitas mentes supersticiosas têm beatificado Maria. Maria, além do que é aceitável, fazendo dela um objeto de veneração, de culto, de adoração, atribuindo a ela vários títulos que só pertencem a Deus. Quando nós damos uma olhada na palavra de Deus de forma muito simples até mesmo, nós podemos pegar essas várias tradições que foram levantadas com o tempo e refutá-las apenas com a palavra de Deus, apenas com a palavra. Algumas pessoas pensam em Maria como uma pessoa mais acessível do que Jesus, mais compassiva do que Jesus.
Alguns a reverenciam como uma Madonna perfeita, supostamente intocada pelo pecado original, uma virgem perpétua e até corredentora com o próprio Cristo. O dogma católico ensina que ela foi levada corporalmente ao céu, onde foi coroada rainha dos céus. Sua função nos dias de hoje, de acordo com a teologia católica, é ser mediadora, é ser intercessora. Por isso as pessoas dirigem orações a ela, fazem petições a ela, multidões se dirigem a ela como se ela fosse, por exemplo, onipresente, onipotente, que são atributos apenas de Deus. A verdade, muitas pessoas imaginam supersticiosamente que Maria se revela até mesmo regularmente de várias formas, em outros locais, a outras pessoas. Alguns inclusive dizem que receberam profecias da parte dela. Só para você ter uma ideia, em novembro de 2004, um sanduíche de queijo grelhado estragado foi vendido por $28 mil num leilão do eBay, porque supostamente tinha uma imagem de Maria estampada entre as marcas da torradeira. Alguns meses depois, milhares de fiéis em Chicago construíram um santuário improvisado a Maria, em meio a uma passagem subterrânea, porque alegou ali ter visto uma imagem dela nas manchas de sal na parede de concreto ali do pilar. O Papa João Paulo II declarou sua devoção total a Maria. Ele dedicou o seu pontificado a ela. Todas as suas vestes tinham um M de Maria bordado. Ele rezava para ela, atribuiu a sua vida a ela, até deixou aos cuidados dela, no seu testamento, deixou aos cuidados de Maria a Igreja Católica Romana. E a Igreja tem cultivado ao longo dos anos uma devoção mariana, uma superstição sobre Maria, e atualmente está cada vez mais popular do que nunca. Fazem tantas homenagens a Maria que pelas igrejas católicas ao redor do mundo, que até mesmo a centralidade, a supremacia de Cristo é esquecido. Fala-se mais dela do que dele. Toda essa veneração, toda essa adoração não tem autorização bíblica, pelo contrário. Ela é completamente contrária às escrituras sagradas, àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Até mesmo durante o ministério de Jesus aqui na terra, aconteceu situação assim. Uma mulher se levantou dentre a multidão e levantou a sua voz dizendo: feliz a mulher que te deu a luz e que te amamentou. A qual Jesus respondeu antes: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. A própria Maria era uma pessoa humilde. Quando você lê os relatos da palavra de Deus com relação a ela, ela é uma pessoa humilde, que mantinha consistente um comportamento pouco chamativo nos relatos bíblicos, na vida de Jesus. A Bíblia expressamente desmascara qualquer uma das teologias ou dogmas que foram colocados pela Igreja Católica. A ideia de que ela permaneceu virgem e perpetuamente, é impossível de harmonizar isso com o fato de Jesus ter irmãos e irmãs, e vários textos trazem isso. Até mesmo Mateus, quando fala de José que absteve de ter relações sexuais com Maria, diz que ele não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz ao seu primeiro filho. Sob qualquer leitura natural das Escrituras, é impossível apoiar, por exemplo, a virgindade eterna de Maria, como se perder a virgindade fosse algum tipo de pecado, ou como se ela tivesse algum tipo de relação sexual com José, seu marido, fosse algo pecaminoso. A Imaculada Conceição de Maria e sua suposta condição sem pecado carecem igualmente de base bíblica teológica. A primeira estrofe do Magnificat, que é a canção que Maria entoa, ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Essa palavra, meu Salvador, mostra que Jesus não é o Salvador apenas da humanidade ou das outras pessoas, do pecado das outras pessoas, mas Ele é o meu Salvador. É a própria Maria confessando a sua própria pecaminosidade. De fato, longe de retratar Maria com um halo e um olhar angelical no rosto, as Escrituras revelam Maria como uma moça comum. Uma moça
comum, de meios comuns, de uma cidade pobre, de camponeses, numa região pobre de Israel, uma moça prometida a um noivo da classe trabalhadora que ganhava a vida como carpinteiro. Algo simples, puramente simples. Se de um lado nós temos a Igreja Católica colocando a Maria num pedestal elevado demais, por outro lado nós temos a Igreja Evangélica colocando Maria abaixo de qualquer coisa. A gente precisava ter um equilíbrio. Tá certo? Sempre. Dizê-la, colocá-la acima está errado. Quem está no alto, sublime trono é o Senhor. É Ele quem reina, é Ele quem governa, é Ele que veio a este mundo como Salvador, é Ele que é o referencial deste culto, a razão de estarmos aqui, da nossa celebração, é Ele. Mas ao mesmo tempo, negligenciar, abandonar a figura de Maria é demais. Menosprezá-la, deixá-la de lado da história e não atribuir nenhum tipo de valor, honra a essa mulher que foi especial também é erro da nossa parte. Bom, mas falando um pouquinho dessa figura, passando para a história de Maria, quando nós encontramos Maria pela primeira vez no Evangelho de Lucas, nós a encontramos na ocasião da aparição repentina de um anjo, sem alarde. Um anjo aparece para revelar a ela o plano maravilhoso de Deus. E isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, que vai ser projetado aí para você, do verso 26 em diante. Diz que no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, não tenha medo. Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. Quando essa cena aconteceu, Maria provavelmente era uma adolescente. Era costume das moças naquela cultura ser desposada aos 13 anos. 13. O casamento geralmente era combinado pelo noivo ou pelos pais, por meio do pai da moça. Maria estava desposada por José, sobre o qual sabemos muita pouca coisa. Sabemos que José era um carpinteiro e o texto bíblico nos diz que ele era um homem justo. A Bíblia é bem clara ao ensinar que Maria era virgem quando Jesus foi concebido milagrosamente em seu ventre. Isso está registrado 2 vezes no verso 27 e mais uma vez no verso 34, nesse mesmo texto que lemos, usando um termo grego que não tem nenhum outro tipo de mudança sutil de significado, a não ser mesmo virgem. A afirmativa clara das Escrituras e o testemunho da própria Maria revelam que ela nunca tinha tido intimidade física com nenhum homem. Seu noivado com José era conhecido como Kiddushin, o qual naquela cultura tipicamente tinha duração de 1 ano. O Kiddushin tinha a mesma validade legal de um casamento.
O casal era considerado marido e esposa, e somente um divórcio formal poderia rescindir ali o contrato do casamento. Mas durante esse período o casal morava em casas separadas, cada um tinha a sua própria vida, não havia nenhum tipo de relação física, até mesmo nenhum tipo de contato físico. Um dos principais propósitos do Kiddushim era demonstrar a fidelidade dos noivos. Quando o anjo apareceu a Maria, ela tinha um compromisso formal com José pelo Kiddushim. O bom senso sugere que Maria deve ter imaginado as consequências daquele momento, em que o anjo lhe contou que ela estaria grávida e daria à luz a um filho. Portanto, sua alegria e surpresa em saber que seria a mãe do Redentor foi comedida, porque ao mesmo tempo que havia alegria pela notícia, havia também um horror pelo escândalo que aquela notícia iria causar. O privilégio de ser mãe do Salvador veio com um preço alto para Maria, porque ela carregava o estigma de uma gravidez fora do casamento. Apesar de ter se mantido totalmente pura, o mundo iria pensar de outra maneira. As pessoas iriam comentar outra coisa. Como Maria contaria essa história ao seu noivo? Como ela contaria para sua família, para os seus pais? Como ela contaria para suas amigas? Nós podemos imaginar a reação da sua família, das amigas, do povo de Nazaré. Quanta fofoca, que história, que babado. Grávida pelo Espírito Santo, seu bebê seria o Salvador do mundo, o Messias prometido? Impossível. Impossível. Deus não escolheria uma moça pobre. Deus não escolheria uma simples campesina de Nazaré. As más línguas com toda certeza iriam dizer que Maria tinha pulado a cerca e estava inventando toda aquela história para engambelar todo mundo. Era uma história difícil de acreditar, era uma história difícil de engolir. Sabemos que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, mas há momentos que é difícil suportar e há coisas difíceis de acreditar. A noiva de José estava grávida e ele não era o pai. É claro que José, como qualquer homem, pensou no pior. E dá para imaginar a decepção do coração de José quando ele soube que a sua noiva estava grávida, mas que ele não era o pai da criança. Sua tendência era se divorciar, sem alarde. Ele era um homem justo e a amava. Então a Bíblia diz que José não estava disposto a fazer nenhum mal para Maria e nem torná-la um mau exemplo público. Mas estava tão abalado com a notícia que no princípio não tinha outra alternativa senão pedir o divórcio. Mateus capítulo 1, no verso 18, diz o seguinte: Maria estava prometida a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. José queria anular o seu compromisso de casamento com Maria de forma secreta, isto é, sem dizer para os magistrados, sem dizer para os juízes as razões de sua decisão. Eu estou me divorciando dela, mas eu quero que isso seja mantido em secreto. Eu não quero sequer dizer qual o motivo do meu divórcio. José sabia que se assumisse a gravidez, poderia trazer desonra ao seu nome, porque ele não aguardou as bodas, porque ele não aguardou o casamento. Se ele assumisse a gravidez, ele seria o culpado, ele seria o responsável por ter desonrado Maria. A alternativa seria negar a paternidade. Mas se ele fizesse isso, ele traria desonra a Maria e ela seria apedrejada até a morte. Tal possibilidade era inconcebível aos seus olhos e ao seu coração. Então ele decidiu se afastar, buscando um tempo para refletir. E foi nesse momento que o anjo apareceu a ele em um sonho e o consolou. No verso 20 e 21 diz: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ao acordar, José decidiu receber Maria como sua esposa.
Eu, meditando nesses dias na história dessa mulher, particularmente acho que Maria não estava grávida quando comentou com José. Porque o anjo disse que você ficará grávida e dará à luz um filho no futuro. Quando ela comenta com José, ainda, eu creio que ela não estava, mas estava no dia ou nos dias de. Ela ainda não estava. Mas quando ela disse para José, que o anjo apareceu e disse que ela ficaria grávida e daria à luz um filho, José deve ter feito um circo, deve ter ficado bicudo, bravo, e zangado saiu à parte, ela voltou para casa. E foi exatamente naquele momento que o anjo apareceu dizendo que ela estava grávida e daria à luz um filho, e ele não deveria temer em lhe receber Maria como sua esposa e dar o nome dessa criança de Jesus. E a partir então é que Maria fica grávida. Ao José acordar do sonho, ele não tem medo em tomar Maria e em se casar com ela, né? Eu sempre fiquei com essas dúvidas na cabeça, né? Porque se por acaso demorou tempo para casar, ou demorou dias ou meses para isso acontecer, porque Maria imediatamente vai para a casa de Isabel e fica 3 meses lá. Se demorou demais o casamento, quando Maria voltou já tinha barriguinha. E depois casar, e como é que você segura uma gravidez de 9 meses em 6 meses apenas? Particularmente eu acho que José, antes até mesmo de Maria viajar, disse: eu vou assumir essa criança, mas eu quero então que o casamento seja agora. Como é o noivo que determina a data, e ele era um carpinteiro, a casa provavelmente já estava pronta, e é o noivo quem determina a data, então provavelmente ele disse: eu vou na sua casa e vou te pegar, e ele foi, a pegou, trouxe para casa, sem ter relações com ela. Ela viajou, e ao voltar, depois de 6 meses, deu à luz um filho. Isso particularmente é o que eu acredito. Não há nada na Bíblia que mostre o tempo, o prazo. Não há absolutamente nada, mas eu imagino assim. Quando o menino nasceu, 9 meses depois, José lhe deu o nome de Jesus, assim como o anjo havia lhe dito para fazer. Essa é a história do Natal. Essa história é a história de José, mas essa história é a história de Maria. E eu quero destacar 3 coisas com relação a essa mulher para concluir. Primeiro, essa é a história de uma mulher submissa. Uma mulher que se colocou à disposição do Senhor para receber em seu ventre aquele que seria o Salvador do mundo. O seu Salvador, inclusive. Uma mulher que, independentemente dos falatórios, das fofocas, das más línguas, dos comentários maldosos, ela se colocou à disposição. Uma mulher que, independentemente do que a sua família falasse ou pensasse, do que José pudesse imaginar ou até mesmo tramar contra a sua vida, ela se colocou à disposição. Mesmo que ficasse grávida e solteira, mesmo que ficasse mal falada na cidade, mesmo que a sua reputação fosse lançada na lata de lixo, ela se colocou à disposição do Senhor, para que a sua vontade, a vontade do Senhor, fosse cumprida através da sua vida. Uma mulher submissa, completamente submissa. Essa é a história de uma mulher corajosa. Apesar da sua pouca idade, provavelmente aí 13, 14 anos, Maria teve a coragem de enfrentar esse desafio, teve a coragem de enfrentar uma gravidez, teve a coragem de iniciar um casamento gerando uma criança de alguém que não era o seu marido. Essa mulher teve a coragem de contar a verdade a José, por mais que ele não fosse acreditar. A sua gravidez era diferente. Ela estava grávida pela ação do Espírito Santo na sua vida, apesar de ser virgem. Por mais que alguns não acreditariam nela, ela foi corajosa em assumir a sua situação. E ela não fez questão de esconder para absolutamente ninguém. Se o evangelista Lucas traz esse relato, é porque era do conhecimento de todos, de que ela estava grávida do Espírito Santo e não de José. Não apenas José fez questão de contar para todo mundo que aquele menino não era seu, mas Maria fez questão de contar para todos que aquela gravidez foi sobrenatural, foi sobre-humana, foi ação do Espírito. Ela não teve vergonha, mas coragem de dizer para todo mundo.
Essa é a história de uma mulher crente, de uma mulher que acreditou no impossível. Era impossível sua prima Isabel estar grávida sendo estéril e velha. Era impossível uma virgem ficar grávida. Era impossível Deus escolher uma menina pobre, sem nome, sem status, de Nazaré para ser a mãe de seu filho. Era impossível José aceitar esta história. Era impossível aos olhos humanos. Mas essa mulher creu. Creu porque nada é impossível para Deus. E quando ele traz o relato, o anjo diz para ela que você ficará grávida e dará à luz um filho. Mas como se dará isso? Eu sou virgem. Você receberá o Espírito Santo que virá do alto e te abraçará. Ele te envolverá e você ficará grávida. E aí ele fala da Isabel, prima que também está grávida, velha e estéril, mas estava grávida, também estava gerando um bebê no seu ventre. O anjo completa dizendo, porque nada é impossível para Deus. E Maria creu. Ela creu aquilo que Deus tinha dito que iria fazer, ela creu naquilo que Deus seria capaz de fazer. Essa é a história de uma mulher cheia de Deus, cheia de temor, cheia de adoração em seu coração, porque ela sabia quem era o seu Deus. Essa é a história de uma mulher que teve o seu futuro mudado, o seu futuro transformado por Deus. De maldita, tornou-se bendita, de vergonha, tornou-se referencial. O que poderia lhe trazer morte por apedrejamento, trouxe vida, não só a ela, mas a todos nós, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A história dessa mulher pode ser a sua história. Quando nós nos enxergamos sem saída, sem saber o que fazer, se eu contar, ninguém vai acreditar. Se eu disser, as pessoas vão pensar mal de mim. Essa história me mostra que é possível falar a verdade. Essa história me mostra que é possível, com coragem, enfrentar qualquer situação adversa. Essa história me ensina que o fim pode ser muito lindo. O fim da história pode ser muito lindo. Essa história me ensina que a gente pode ser submisso a Deus e à sua vontade, ao seu querer. Essa história me ensina que por mais que existam dificuldades na nossa vida, nós precisamos ter fé e acreditar naquilo que Deus é poderoso para fazer nas nossas vidas. Esta é a história da Maria. Que nesse Natal, nesse final de ano, início de um novo ano para todos nós, se o Senhor assim permitir, daqui a alguns dias, que você esteja submisso àquilo que Deus quer fazer em você ou através de você. Que assim como Maria você diga, eis aqui o seu servo, eis aqui a sua serva, que se cumpra em mim o seu querer, a sua vontade. É isso que o Senhor quer? Então, amém, estamos aqui. Que nesse Natal, nesse novo ano, você tenha coragem de enfrentar toda e qualquer dificuldade ou situação, que você seja corajoso assim como Maria foi, e que você acima de tudo tenha fé. Que você acredite em Deus, que você acredite no agir de Deus, naquilo que Deus é poderoso para fazer na minha e na sua vida. A equipe de louvor pode vir para cá. Eu quero te convidar a fechar os olhos, a curvar aí a sua cabeça. Nós vamos orar mais uma vez e queremos que Deus esteja ministrando isso na sua vida, ao seu coração. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite pela palavra, por aquilo que o Senhor pôde trazer às nossas vidas nessa noite. Obrigado porque podemos comemorar, celebrar mais um Natal, o nascimento de Jesus. Mas esse nascimento só foi possível porque uma mulher se colocou à disposição para que o Senhor nela e através dela trouxesse o Salvador a este mundo. Uma mulher simples, uma mulher de uma família simples, pobre, de uma cidade pequena, de um vilarejo, uma cidade insignificante, de uma região paupérrima de Israel. Mas essa mulher se colocou à disposição, se submeteu à sua vontade, teve coragem de dizer para José,
tudo aquilo que lhe estava acontecendo, por mais que ele não acreditasse nela, na sua história, duvidasse da sua fidelidade. Ela contou, teve coragem de contar a José e a todos que aquela gravidez era especial, de que ela estava gerando uma criança, mas não era de José, era do Espírito Santo. Ali era o enviado de Deus para ser o Salvador deste mundo. Uma mulher que acreditou no Senhor, acreditou naquilo que o anjo estava dizendo, acreditou no milagre que poderia acontecer, acreditou no agir sobrenatural do Senhor, acreditou que o Senhor é um Deus que faz coisas tremendas e maravilhosas. Que a gente seja assim também. Que cada um de nós aqui, aqueles que estão em casa e acompanhando essa mensagem, que nós também possamos ser assim, homens e mulheres que se submetem ao teu querer, à tua vontade, homens e mulheres que sejam crentes no Senhor, homens e mulheres que possam testemunhar do teu agir, do teu manifestar, homens e mulheres cheios da tua presença, homens e mulheres que realmente se colocam à disposição do Senhor, com coragem, para fazer aquilo que tem que ser feito nesse mundo tão tenebroso que a gente vive. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque Maria nos mostra que o Senhor é aquele que pode fazer um caminho novo para as nossas vidas, porque nós acreditamos no Senhor. Obrigado por isso. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Nós vamos ver os avisos dessa semana. Muito bem, queridos, nós temos apenas Terça da Esperança, normal. Depois, em janeiro, né, essa última temática assim, a partir de janeiro nós vamos trabalhar Salmos. E a Terça da Esperança terá uma forma um pouquinho diferente, né? Nós vamos transmitir as Terças da Esperança às 8 horas em ponto e vamos começar com a mensagem. Então, aqueles que sintonizarem, ou que estiverem em casa sintonizarem, ou que vierem para cá, 8 horas nós começaremos e começaremos com mensagem. Só vamos transmitir a mensagem. Então, serão salmos, vamos começar no Salmo 1, no dia 3 de janeiro, e vamos seguir até o Salmo 50, na última terça-feira de dezembro, se o Senhor assim permitir. Então, a cada ano, 50 novos salmos, e assim nós vamos trabalhando todo o saltério. Mas terça-feira, mensagem normal a respeito aí de esperança na próxima terça. E sábado que vem, culto também, no mesmo horário que tivemos aqui. Não teremos culto amanhã, e não teremos culto também no próximo domingo, mas no sábado. Então, próximo sábado, mesmo horário, às 8 horas, teremos um culto de gratidão e ao mesmo tempo pedindo pelo ano de 2023. O culto vai terminar aí por volta também de 9h15, 9h20, sem problema nenhum, para que você possa voltar para casa e preparar aí a sua ceia de Réveillon
para passar com seus parentes e amigos ou com quem você for passar, tá certo? Nós vamos recolher os dízimos e ofertas, avisar o pessoal aí de cima que nós vamos cantar a estrofe 1, estrofe 2, estrofe 5 e estrofe 6. Então as duas primeiras e as duas últimas, tá certo? Então estrofe 1, estrofe 2, estrofe 5 e estrofe 6. Porque o hino tem 6 estrofes além do coro. Então vamos cantar só as duas primeiras e as duas últimas. Você que quer contribuir, ofertar ao Senhor, você pode contribuir através do Pix, você pode contribuir também através, não faça pelo Banco Bradesco, foi feita inclusive uma nova imagem para substituir aí. Nós fechamos ontem a conta do Bradesco, então só pelo Banco do Brasil, não temos mais conta no Bradesco, daqui a alguns dias vamos abrir na Caixa Econômica. Então Banco do Brasil ou através do Pix, você pode fazer a sua contribuição, trazer aí ao Senhor também. Ou se quiser, aqui à frente, fique à vontade, lá atrás também tem envelopes, máquina, fique à vontade para fazer a sua contribuição. Vamos ficar em pé, ficamos bastante tempo sentados, nós vamos cantar esse hino, e enquanto cantamos, você pode trazer aqui e consagrar ao Senhor.
ao nosso sublime Senhor, que deixando os altos céus, este mundo baixou e morrendo na cruz, nossas almas salvou. Antes da gente orar e agradecer dízimos e ofertas e orarmos encerrando o culto e receber a bênção, a gente precisa reconhecer, né? Eu quero agradecer o pessoal aí que fez libras, quero agradecer aí a Sandy era para estar de férias hoje, eu tinha dado férias para ela, mas ela desobedeceu, resolveu fazer o teatro aí, mas quero agradecer a Sandy, obrigado, agradecer a equipe de louvor, porque vocês tiveram aí 2 semanas intensas, né, de ensaiar. Você cantar hinos é uma coisa, você cantar hinos com uma roupagem totalmente diferente daquilo que você às vezes está acostumado, habituado. Eu fico imaginando, só marcar e lembrar qual é o ritmo do próximo, eu já não sei, eu fico ali, a hora que começa a falar, é assim, né? Mas eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pela disposição, Carlos, os meninos aí tocando, as meninas cantando belamente aqui, Deus abençoe muito a vida de vocês, os meninos todos bonitos, de paletó, de suspensório, de gravata, as meninas de longo, muito bem, chicosos, mas que Deus esteja abençoando vocês. Nós vamos orar, vamos receber a bênção, mas eu não gostaria que você fosse embora, porque tem mais uma canção que ela é para cima. Eu queria terminar o culto dessa noite bem para cima, que é cantando glória a Deus nas alturas, né? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa noite, te agradecer por este culto, pelos irmãos e irmãs que aqui estão, que puderam estar conosco, te agradecer por aqueles que estão nos acompanhando em casa também, alguns em viagem, alguns com seus compromissos em outros lugares, alguns enfermos talvez, mas eu quero te agradecer por cada vida, por cada pessoa que pôde participar desse tempo de culto na presença do Senhor. Obrigado por este Natal, obrigado por essa noite, obrigado porque podemos celebrar a vinda de Jesus a este mundo, o nosso Salvador. Muito obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Te agradecemos também pelos dízimos, pelas ofertas, daqueles, ó Deus, que contribuíram aqui de forma física, ou que têm feito isso através de transferências, de depósitos ao longo das semanas, dos meses. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido um Deus grandioso para com as nossas vidas e também um Deus provedor para com a vida dessa igreja. Então nós te louvamos e te agradecemos. Ao sairmos deste lugar, leva-nos para as nossas casas em paz e em segurança, que nada nos aconteça no trajeto até as nossas casas e que esse tempo à noite seja um tempo de celebração junto dos nossos, da nossa família, dos nossos amigos, companheiros, pessoas queridas, que o Senhor realmente faça com que essa noite seja uma festa, mas que a gente não perca qual é a razão, qual é o motivo desta festa, que é o Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém.